Você já se perguntou quem realmente governa este mundo? Nos ensinaram a acreditar que são presidentes, reis, papas, banqueiros. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas uma cortina de fumaça? Que os verdadeiros senhores do mundo não são humanos como eu e você. Chamam-se por muitos nomes: Néfilins, Anunnaki, Arcontes, Homocapenses, mas há algo em comum: eles não vieram do céu. Sua origem é mais obscura, mais antiga e mais perturbadora do que qualquer livro sagrado ousou revelar. E hoje você vai entender por que continuamos presos e o que está em jogo nesta guerra invisível. Na Bíblia, eles aparecem como os Néfilins, os gigantes nascidos da união de anjos caídos com mulheres humanas. No Egito, são deuses com cabeças alongadas, detentores da sabedoria proibida. Nos textos gnósticos, recebem o nome de arcontes, parasitas espirituais que controlam a mente humana. Na arqueologia moderna, descobrimos os homocapenses, crânios alongados de origem desconhecida. E nos mitos sumérios, são chamados de Anunnaki, vindos de um planeta chamado Nibiru. Mas perceba, nomes diferentes, máscaras diferentes, um mesmo padrão de domínio. Eles não querem que você entenda sua verdadeira origem, porque se você souber de onde eles vêm, vai entender como derrotá-los. A primeira lição é clara: a confusão é parte do jogo. Quanto mais você briga por nomes, menos enxerga o inimigo. Imagine um teatro. Na frente do palco, políticos discutem, guerras acontecem, mercados sobem e descem. Você acha que está vendo a peça inteira, mas nos bastidores, escondidos na escuridão, estão aqueles que puxam as cordas. Eles não se apresentam. Eles não querem ser reconhecidos. São como parasitas que vivem do corpo, mas não se deixam ver. Seu maior truque não foi aparecer como deuses, foi se esconder como ninguém. Se você olhar para o Vaticano, para a monarquia britânica, para as dinastias financeiras, não verá governantes, verá marionetes. Os verdadeiros senhores permanecem atrás da cortina, e agora você vai começar a enxergá-los. Qual a diferença entre eles e nós? Nós carregamos algo único, a centelha criativa do divino. Podemos amar, sonhar, inventar, criar vida e beleza. Eles não. Eles não criam nada, apenas copiam, distorcem, manipulam. Se controlam a religião, é porque não podem gerar espiritualidade. Se controlam a ciência, é porque não podem criar a verdade. Se controlam a comida, é porque não podem gerar vida. É justamente aí que mora a diferença. Eles podem ser mais inteligentes, podem viver mais tempo, podem manipular melhor a matéria. Mas falta a eles aquilo que nos torna verdadeiramente humanos, o espírito ligado ao Criador único e verdadeiro. E por isso, desde o início, eles nos invejam. O que não podem ser, eles precisam dominar. Os sumérios os chamaram de Anunnaki, aqueles que do céu à terra vieram. Mas cuidado, isso não significa que sejam deuses. Se fossem deuses, não precisariam de escravos, ouro ou adoração. Se fossem perfeitos, não precisariam parasitar. O maior truque deles foi convencer a humanidade de que eram seres divinos. Mas a verdade é outra. Eles são apenas mais uma criação no vasto tabuleiro do universo. Não foram feitos à imagem e semelhança do Criador como nós.
foram resultados de misturas, experiências, desvios, talvez até erros de mundos anteriores. E assim, enquanto nós ascendemos pelo espírito, eles sobrevivem pelo controle. Então, quem os criou? Essa é a pergunta que ecoa há milênios. Se existe apenas um Deus verdadeiro, como podem existir esses seres sem alma? A resposta pode estar em algo que os gnósticos chamaram de experimentos do demiurgo, criações distorcidas, não diretamente pela mão do Altíssimo, mas por inteligências intermediárias que manipularam a matéria sem acesso ao espírito. Outros dizem que são remanescentes de um ciclo cósmico anterior, um eco de mundos que ruíram antes da nossa Terra. O certo é, eles existem e sua existência não prova divindade, mas sim limitação. Se fossem perfeitos, não precisariam de nós. O simples fato de precisarem nos controlar já denuncia sua fraqueza. Muitos mitos apontam para um planeta chamado Nibiru, um corpo celeste que orbita além de Plutão e de tempos em tempos se aproxima da Terra. Teriam eles vindo de lá? Ou seria apenas mais uma cortina de fumaça? Alguns pesquisadores acreditam que Nibiru não é um planeta físico, mas um símbolo de outra dimensão, um mundo paralelo não visível aos nossos olhos, de onde esses seres atravessam para interferir na humanidade. Seja Nibiru real ou metafórico, o ponto é, eles não nasceram aqui, mas decidiram que este mundo seria o palco do seu império. E para isso, precisaram nos convencer de que somos pequenos, fracos e dependentes, quando na verdade o oposto é verdadeiro. Você já viu imagens dos crânios alongados encontrados no Peru, no Egito e até na Ucrânia? Alguns são falsos, apenas deformações feitas em bebês, mas outros desafiam a lógica. Crânios com volume muito maior que o humano, com estrutura óssea diferente, com cavidades que sugerem um cérebro muito mais desenvolvido. Esses são os chamados Homo capenses. E a pergunta é inevitável. Seriam restos dos antigos senhores ocultos? Ou híbridos, tentativas falhas de copiar sua genética? A ciência oficial prefere o silêncio, mas o símbolo está aí. Esses seres carregavam algo de outro mundo. Não eram exatamente humanos, e talvez ainda caminhem entre nós. No Egito, encontramos uma pista intrigante. O faraó Akhenaton, representado com um crânio alongado, rompeu com todas as tradições, aboliu os deuses e instituiu um único deus solar. Muitos acreditam que ele não era apenas um humano, mas descendente desses seres diferentes. Há até hipóteses que o ligam a Moisés, o líder que conduziu o povo hebreu ao monoteísmo. Seja Akhenaton ou Moisés, o padrão é o mesmo: alguém com conexão além do comum, introduzindo uma nova ordem, rompendo com as tradições e ao mesmo tempo carregando sinais físicos de não ordinariedade. Seria isso intervenção divina ou manipulação desses seres que se apresentam como intermediários entre nós e Deus? Se o que você está ouvindo até aqui faz sentido para você, não fique sozinho nessa jornada. Inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com alguém que precisa abrir os olhos. O controle deles não é apenas físico. Não basta controlar governos, bancos e exércitos. O verdadeiro controle é invisível. Eles moldam nossas crenças, nossa percepção da realidade. Criaram religiões
que nos dizem para esperar pela salvação externa. Criam sistemas econômicos que nos fazem escravos de dívidas. Criam tecnologias que nos viciam e nos vigiam. E enquanto isso, rimos, brigamos, trabalhamos sem perceber a teia. Não precisamos de correntes de ferro, vivemos em correntes mentais, e é assim que eles perpetuam sua existência, nos mantendo ignorantes da nossa própria força. Mas preste atenção, se eles fossem tão superiores, já teriam eliminado a humanidade há milênios. Por que não fizeram? Porque não podem. Eles dependem de nós. Dependem da nossa energia vital, da nossa criatividade, da nossa conexão com o Criador. Sem nós, eles não sobrevivem. E aqui está o segredo que tentam esconder. Somos nós que sustentamos o império deles. Cada medo, cada conflito, cada sofrimento humano é o alimento que prolonga sua permanência. Se a humanidade despertasse amanhã, o império deles desmoronaria em silêncio. Eles não podem viver sem nós, mas nós podemos viver sem eles. Desde o início, eles nos invejam. Nós podemos criar filhos, podemos gerar arte, podemos inventar música, poesia, beleza. Eles não. Por isso, sequestraram nossos símbolos, controlaram nossas culturas, tentaram apagar nossa essência. Mas a centelha divina é indestrutível. Mesmo nas trevas mais profundas da história, sempre houve profetas, mestres, guerreiros espirituais, lembrando a humanidade de quem realmente somos. E cada vez que despertamos, eles recuam, se escondem, esperam outra oportunidade. A inveja deles é eterna, porque o que nós somos, eles jamais serão. O Vaticano, o centro espiritual de bilhões de pessoas, um lugar que deveria ser símbolo da fé, do amor e da compaixão. Mas, por trás de suas paredes de mármore, o que existe é um império político, econômico e oculto. Documentos escondidos, rituais secretos, alianças com monarquias e bancos. Não se engane, o Vaticano não é a casa de Deus. É o esconderijo de segredos que remontam a esses senhores ocultos. Enquanto pregam humildade, acumulam riquezas. Enquanto falam em perdão, abençoam guerras. Enquanto dizem representar Cristo, escondem práticas muito mais antigas, conectadas aos mesmos que se diziam deuses no Egito e na Suméria. O Vaticano não governa o mundo, mas serve como ponte entre eles e nós. Os gnósticos os chamaram de arcontes, não como seres de carne e osso, mas como inteligências parasitárias. Eles não invadem com armas, mas com pensamentos. Plantam ideias, desejos, medos e assim moldam civilizações inteiras. Você já sentiu um medo irracional? Uma raiva que não faz sentido? Uma tristeza que não sabe de onde vem? Talvez seja apenas você, ou talvez seja a influência invisível desses parasitas da mente. Eles não podem criar emoções, mas podem manipular as nossas. E ao se alimentar de nossa energia emocional, se tornam mais fortes. O campo de batalha não está fora, está dentro da sua mente. O verdadeiro campo de guerra nunca foi pela terra, nem pelo ouro, nem pelo petróleo. O prêmio sempre foi a alma humana, porque a alma carrega a centelha do Criador. E sem essa centelha, eles não passam de sombras. Por isso, criaram religiões que nos afastam de Deus, culturas que exaltam o ego acima do espírito, ciências que conduzem tudo
a matéria. Querem que você acredite que é apenas um corpo, um acidente biológico, um ser sem propósito. Mas, se você esquecer sua essência, eles vencem, porque quem não sabe quem é se torna presa fácil. No passado, eles nos prenderam com correntes e templos. Hoje, a prisão é muito mais sofisticada. Está na tela do seu celular, no algoritmo que decide o que você vê, na inteligência artificial que dita o que você deve pensar. Estamos conectados como nunca, mas também vigiados como nunca. Cada clique, cada conversa, cada desejo registrado. E o que parece conveniência é, na verdade, um banco de dados emocional. Eles sabem o que você ama, o que você teme, o que você deseja e usam isso contra você. A tecnologia não é neutra, é a nova teia do controle. Você já ouviu falar do chamado reset global? Crises fabricadas, colapsos econômicos planejados, apagões, ataques cibernéticos, pandemias. Tudo isso serve a um propósito: quebrar o mundo que conhecemos para reconstruí-lo sob um novo sistema de controle. Eles sabem que o antigo modelo está ruindo, então oferecem a solução: um governo único, uma moeda digital, uma vigilância total. Chamam isso de progresso, mas o nome verdadeiro é escravidão. E se aceitarmos de olhos fechados, teremos trocado nossas algemas de ferro por correntes digitais invisíveis. Você pode estar se perguntando: se eles são inteligentes, por que não convivem em paz conosco? A resposta é simples: porque não suportam o que somos. A convivência exigiria igualdade, e igualdade destruiria o império deles. Imagine dois povos, um capaz de criar vida, outro incapaz. Um capaz de amar, outro incapaz. Como viver lado a lado sem que a inveja consuma? Eles não querem paz, querem domínio. E enquanto não aceitarmos essa verdade, continuaremos acreditando em diálogos que nunca existirão. Dissemos que eles não podem criar vida, e isso significa também que não procriam como nós. Sua existência é prolongada, milenar, mas não eterna. Quando assumem corpos físicos, ficam sujeitos ao tempo, ao desgaste, à morte. Por isso, buscam incessantemente tecnologias de imortalidade, transplantes, clonagem, digitalização da mente. Querem ser eternos, mas jamais serão, porque eternidade não é questão de corpo ou de dados, é questão de espírito, e espírito é algo que eles não possuem. Durante milênios, acreditamos que são invencíveis, mas isso é apenas um mito. Eles não são deuses, não são eternos, não são perfeitos. São apenas manipuladores que aprenderam a explorar nossas fraquezas. Quando você percebe o jogo, quando você para de ceder ao medo, quando você recupera a sua centelha divina, eles perdem o poder. Eles não controlam a realidade, apenas manipulam sua percepção dela. E isso é muito diferente. Apesar de todo esse domínio, algo está acontecendo. Milhões de pessoas estão despertando, questionando religiões, governos, mídias, buscando espiritualidade fora das estruturas de poder, resgatando a conexão direta com o Criador. Esse despertar é perigoso para eles, porque quando a humanidade lembra quem é, não há prisão que resista, não há mentira que sobreviva e não há império que dure. O despertar já começou e não pode ser detido.
O despertar não acontece sozinho. Somos peças de um mesmo quebra-cabeça. Deixe seu comentário abaixo e escreva: Eu escolho despertar. Você pode olhar para o caos atual e se desesperar. Guerras, pandemias, colapsos. Mas lembre-se, a crise é também oportunidade. Cada vez que eles tentam apertar as correntes, mais pessoas percebem que estão presas. A dor desperta, a perda ensina, o colapso revela quem realmente somos. Por isso, cada crise mundial é também um chamado, um convite para escolher, continuar dormindo ou finalmente acordar. No fim, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar acreditando na narrativa oficial, vivendo como consumidor, devedor, servo, ou pode decidir assumir sua centelha divina, reconhecer quem realmente é e parar de alimentar o sistema deles. Eles não têm poder sobre quem desperta. O medo perde força, a manipulação perde efeito e a escravidão invisível se desfaz. A grande revolução não começa em governos, começa dentro de você. Imagine um mundo onde os humanos lembram de sua verdadeira essência. Um mundo sem intermediários entre você e Deus, sem sistemas que exploram sua energia, sem impérios que vivem da sua dor. Nesse mundo, a criatividade floresce. A tecnologia serve à vida e não ao controle. A espiritualidade une em vez de dividir. Esse mundo não é utopia, é a nossa herança. É o que acontece quando deixamos de ser escravos do medo e voltamos a ser herdeiros da centelha divina. Esse mundo é possível e começa com a sua decisão de despertar. Eles não vieram do céu, não são deuses, não são donos deste mundo. São apenas impostores que aprenderam a viver da nossa ignorância. O verdadeiro dono deste mundo é o Criador. E nós, os humanos, fomos feitos à sua imagem e semelhança. A diferença é brutal. Enquanto eles sobrevivem pelo medo, nós vivemos pelo amor. Enquanto eles copiam, nós criamos. Enquanto eles dependem, nós somos livres. A pergunta é: você vai continuar sustentando o império deles? Ou vai despertar para quem realmente é? Eles já sabem que você ouviu isso. A pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? E se eu te dissesse que até mesmo os 10 mandamentos que você sempre acreditou terem vindo diretamente de Deus podem ter sido um contrato de controle, escrito não para libertar, mas para aprisionar consciências. Se Moisés e Akenaton forem a mesma figura, então talvez o Sinai nunca tenha sido um encontro com o divino, mas sim o maior teatro espiritual da história. Essa revelação não cabe em um único vídeo. No próximo episódio, eu vou te mostrar como os 10 mandamentos originais podem ter sido leis universais de liberdade e como foram distorcidos em instrumento de poder e medo. Você está preparado para ouvir isso? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdade e despertarem.